Boa noite, irmãos. Feliz mais uma noite nós estarmos aqui. E quando eu preparo um estudo, eu sinto uma responsabilidade muito grande. E peço a Deus que nesse decorrer dos dias, ou até mesmo na hora, que Deus confirme para mim. E esse último hino aqui, o segundo, confirmou para mim a parte que é justamente que nós vamos falar muito sobre o revestimento do Espírito Santo, andar em Espírito. Que a palavra de Deus ela é muito santa e para nós falarmos dela, nós falamos com bastante temor. Então, irmãos, nós vamos fazer um estudo hoje e o tema é como crescer espiritualmente. Nós temos aqui um texto básico e depois desse texto nós vamos entrar propriamente no estudo. Mas esse daqui ele vai fundamentar bastante as explicações. Então vamos acompanhando? Então é Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui nós vemos uma advertência feita para os hebreus, o povo que estava do judaísmo se convertendo ao cristianismo. Só que devido às perseguições, eles estavam querendo voltar para trás. E aqui ele fala a respeito, pelo tempo que eles já foram admoestados, exortados, ensinados, eles já deviam ter um grau acima do que eles estavam. Porque vejam bem, aqui eles entenderam, quer dizer, foi explicado a eles sobre a superioridade da nova aliança. Então foi falado Cristo superior a Moisés, aos anjos, ao sacerdócio levita, e o próprio Cristo sendo rei e sacerdote. É interessante que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, só que na lei não podia ser rei e sacerdote. Tanto é que quando Saul quis oferecer sacrificar, antes de Samuel chegar, ele foi punido por isso, né? Osias também, salvo erro. Então, não tinha como ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, mas essa profecia já estava na figura de Melquisedeque. Então, eles tinham já que estar maduros para compreender a excelência da obra proposta para eles. E o que acontece é o seguinte, irmãos, não falando particularmente da igreja aqui, local, mas o que acontece muitas vezes é igual, vamos dizer, o ser humano. É criança, enquanto é criança, o próprio apóstolo Paulo falou, né? Quando era menino, falava com o menino, discorria com o menino e fazia as coisas de menino. Só que, por exemplo, se nós víssemos agora um menino lá sentado no banco, uma criança de 5, 6 anos brincando de carrinho, normal. Agora, já pensou? Alguém olha para mim e eu estou brincando, um carrinho em cima do banco? Não é natural. Então, existe espiritualmente também. Deus espera de nós um crescimento. Por quê? Não apenas de ser algo natural, mas também para nós podermos enfrentar o mundo aí fora.
Hoje nós não estamos tendo uma luta travada do ponto de vista material, mas a luta ideológica é muito grande. É que eu falo sempre, eu que trabalho com jovens, eu estou assim preocupadíssimo. O que vai ser dessa geração? Porque os velhos vão morrendo, ficam os jovens e a igreja. Então eles têm aqueles pensamentos totalmente relativistas, não existe verdade para eles. E eu fiquei assim perplexo, porque eu estava 6 anos longe da escola e trabalhava só com alunos em casa. Mas quando eu fui para uma sala de aula novamente, confesso para os irmãos, eu fiquei muitíssimo preocupado. E isso que era uma escola cristã. Então o que acontece? Se nós não crescermos espiritualmente, nós não vamos conseguir enfrentar o mundo lá fora do ponto de vista ideológico. Não vamos conseguir sustentar a nossa fé, a nossa confissão. Então, aqui nós fizemos algumas sugestões. Os irmãos podem ver que nós temos para cada item uma letrinha aí que vai na vertical, está escrito crescer, né? Então vamos ver quais são as sugestões para o crescimento espiritual. Cultivar uma vida de oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É interessante, irmãos, que eu tenho feito assim contato com outros pastores, irmãos, e por incrível que pareça, os cultos mais vazios de todas as igrejas, culto de oração. Dá para se perceber que ainda não há uma compreensão sobre a eficácia da oração. Por exemplo, eu vou pedir agora para os irmãos levantarem a mão numa pergunta. Se vocês soubessem que agora, nesse instante, o Senhor Jesus estivesse aqui, quem que ficaria com ele pelo menos conversando umas 2 horas? Levante a mão. Mas será que ele não está aqui? Interessante, né? Então, o que acontece? Nós falamos que Deus é onipresente, só que nós mesmos, muitas vezes, não temos essa compreensão. Porque se tivéssemos, nós estaríamos sempre buscando a Deus em oração. Eu vou contar uma... A gente vai falando, às vezes vem alguma coisa. Um certo dia, é coisa bem simples, irmão, mas em relação à oração. O meu filho, nós éramos, tínhamos poucos anos de casado, e nós passamos durante 7 anos por necessidades extremas. Então a minha filha primeiro queria uma bicicleta, nós oramos e Deus preparou para ela uma bicicleta. Aí o menino também queria uma bicicleta. Era mais ou menos 11 horas da noite, eu entrei no meu quarto, e sabe quando ficou assim, eu tinha certeza que Deus estava do meu lado. Uma coisa assim impressionante. Aí eu orei e falei, Senhor, se vê que foi Deus mesmo que colocou essas palavras, por caridade, prepara, olha que ousadia, prepara amanhã uma bicicleta para o meu filho. Isso era 11 horas da noite, 23 horas. 8 horas da manhã, estou com a campainha na minha casa. Era uma vizinha. Ela falou, olha, eu só esperei amanhecer o dia porque eu senti da parte de Deus de trazer essa bicicleta para o teu filho. Ou seja, durou o quê? 9 horas. Isso porque ela esperou amanhecer o dia, né? Então nós vemos que nas mínimas coisas, né, Deus, ele ouve. Por isso está escrito aqui, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Só que às vezes nós não sabemos pedir, isso é normal, né? Por isso que Tiago fala, pedis e não recebereis, não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Então muitas vezes nós não sabemos. Por isso que tem uma passagem em Romanos que diz assim, porque não sabemos o que havemos de pedir.
E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aquele momento que nós estamos muitas vezes com aquele vazio, com aquela angústia, nem dá para explicar o que nós estamos passando. E é nesse momento também que nós devemos orar para que o Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, porque nós mesmos não sabemos o que pedir. Então tem aquele vazio, tem aquela coisa estranha, ou tribulação, alguma coisa que não dá nem para verbalizar. Aí o que nós fazemos? Vamos nos colocar de joelhos, pedir a Deus para que o Espírito Santo possa interceder a Deus com gemidos inexprimíveis. Tem uma passagem no Evangelho, João, capítulo 15, que diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ora, tudo o que quiser, sim, mas se vós estiverdes em mim. Porque aquele que está em Deus, o próprio desejo dele já vem de Deus. Então ele pede e Deus faz. Então por isso que fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que aí continua, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aí é que está. Então fala para pedir aquilo que quiserdes, só que ao mesmo tempo depois liga em relação a fruto. Então quais são os frutos? Quer dizer, o fruto. Na verdade é fruto do Espírito. Nós não falamos frutos do Espírito. Vamos pensar numa mexerica. Uma mexerica ela tem vários gomos. A mexerica é um fruto. O fruto do Espírito, vamos dizer assim que ele tem vários gomos. Quais são os gomos? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Agora, para nós atingirmos caridade, gozo, paz, esse gozo é alegria no Espírito Santo. Por isso que fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquela pessoa que se regozija, ela tem alegria por estar na presença de Deus, por ser morada do Espírito Santo. E esse fruto aqui, nós só conseguiremos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque todo ser humano, tem a tendência das obras da carne. E quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, a lista é maior. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Ou seja, todo ser humano está sujeito à obra da carne. Só que nós precisamos do quê? Fruto do Espírito. E como nós vamos conseguir isso? Na oração. Então nós temos que pensar assim, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Se nós soubéssemos, por exemplo, agora, aqui, ninguém vai fazer nada errado porque um está olhando, sabe que o outro vai olhar se caso nós fizéssemos alguma coisa errada. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Quando nós fizermos todas essas obras da carne, será que pela onisciência, igual foi falado aqui, pela onisciência que nós vemos do Espírito Santo, será que nós não sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós e que ele se entristece nas nossas más obras? Então, o que nós temos que fazer? É isso. Na oração, buscar na oração. Porque é normal, né, nós buscarmos na oração todas as coisas que são necessárias para a nossa vida ou a vida das pessoas, né? Mas nós temos que nos revestir das coisas do alto. Por isso, igual esse hino que nós cantamos, andar em espírito. E pode ver que essa parte que foi lida agora, Gálatas, é justamente o que está no hino, né? Muito bem, vamos seguindo. A letra E, estar sempre disposto a obedecer à vontade de Deus.
vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Muito bem. Essa parte aqui tem a ver também, claro, uma parte tem a ver com a outra. De nós, dentro daquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, nós fazermos. Por quê? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, não é normal, compatível, a palavra certa, não é compatível a quem tem o Espírito Santo não fazer as obras que é pedido. Então, é aquilo que a gente já sabe. Ninguém é salvo pelas obras. Mas os salvos têm boas obras. Não tem como o salvo... inclusive, tem acontecido muitos problemas aí, que até veio a mim e tudo, de pessoas que realmente estudam a palavra de Deus, realmente está lá sempre nos cultos, mas na hora de exercer, muitas vezes contraria até a própria lei dos homens, não só a lei de Deus. Então há uma incompatibilidade, né? Então por isso que fala, estar sempre disposto a obedecer à vontade de Deus. Então, para quê? Para nós crescermos espiritualmente. Então todo o tema que nós, tudo que nós estamos lendo tem a ver com o tema. Tá? O primeiro, a oração, esse daqui depois está disposto a obedecer à vontade de Deus. Depois, ser uma testemunha fiel no viver e no falar. Perdoa. Eu pulei o revigorar-se pela leitura da palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Primeiramente, eu vou falar do ponto de vista espiritual. Na palavra de Deus, nós vamos entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual o propósito de vida, como conhecer a Deus, como conhecer os atributos de Deus, conhecer quem é a pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Então, eu não vou entrar nesse assunto, mas lá na palavra de Deus está tudo escrito. Por ser uma pessoa, porque tem vontade, tem intelecto e assim por diante. Então, lendo a palavra de Deus, nós vamos não apenas ter todas as respostas de que nós precisamos, mas também entender sobre Deus. Então, por exemplo, digamos assim, um casal de namorado. Aí a namorada faz uma carta. Na época de carta, né? Eu mostrei minha idade aqui, viu, pastor? Manda uma carta. Aí, chegou a carta, a gente fica doido para ler, né? Começa ao fim. A Bíblia é uma carta de Deus para nós, ou de Cristo para a igreja. Né? Então, é a maneira que nós temos que enxergar em relação a regozijar pela leitura. Da mesma forma que pegar, vamos falar e-mail agora, né? Ou mensagem no WhatsApp, receber uma mensagem do amado, da amada, né? Vai logo ver o que é. E principalmente quando está paquerando, vai lá, o que será que ela falou? Né? E é assim, espiritualmente. Bom, seguindo, ser uma testemunha fiel no viver e no falar. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquilo que nós já falamos, né? Claro que para nós realmente ser uma testemunha fiel, nós não podemos dar mau testemunho. Por exemplo, já ouviram aquela expressão? Se esse daí for crente, né? Já viu essa expressão? Se esse daí for crente, qualquer um vai para o céu. Né? Embora que eles pensem em obras, né? Mas o que acontece? O nosso testemunho fala muito. Então, como nós vamos ser testemunha fiel? Andando na palavra de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, parece muito lógico que estão falando, isso
está chovendo no molhado. Só que não vos canso de escrever as mesmas coisas que é segurança para vós. O apóstolo Paulo falava isso, né? Então, de vez em quando, nós temos que voltar às lições para que estejamos sempre conscientes daquilo que Deus quer de nós. Depois, consagrar a Deus seu corpo, tempo e talentos, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aqui ele divide, não vou entrar nessa particularidade, mais ou menos, né? Fala corpo, espírito, alma. Tem uma parte aí da teologia, tricotomia, mas nós não vamos entrar nisso. Basicamente, o corpo é daquilo que nós somos formados, pó, né? O pó que vai voltar à terra, né? O espírito é aquele que retorna a Deus. Então, o pó volta à terra e o espírito a Deus que o deu. E a alma é a nossa vida, é o ser vivo. Tanto é que quando Deus estava fazendo os próprios animais, falava alma vivente, né? Então, vamos pensar assim, para resumir. Corpo seria esse boneco aqui, vai. Vamos pensar no Adão de barro. Aí depois o espírito, aquilo que é eterno. E a alma é a vida, tá? Agora vamos seguir aqui. Esperar de Deus a orientação para a vida. A exposição das tuas palavras dá luz, entendimento aos simples. Então vejam bem, irmão. Aqui nós temos uma parte interessante. Na palavra de Deus, além da parte espiritual, nós vamos ter uma orientação para a vida. Todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas da nossa vida? Emocional, espiritual, vida conjugal, criação de filhos, até finanças, vida profissional, saúde. É interessante que tudo que nós precisamos também para a nossa vida material, nossa vida profissional, nossa vida familiar, está tudo lá. E, inclusive, tem um curso maravilhoso que chama Cada Homem um Guerreiro. Um dia Deus preparar de trazer aqui para a igreja, alguém já ouviu falar Cada Homem um Guerreiro? Eram 3 livros, agora são 4. O curso leva de 9 meses, agora com 4 livros, vai mais ou menos 1 ano. E sobre o que é? Esse livro é feito para os homens, principalmente homens casados. E lá ele vai mostrar como nós devemos proceder sendo o homem, sendo o chefe de família. É interessante que quando nós começamos a fazer o curso, todo mundo cai na real e fala, meu Deus do céu, estou longe disso. E é muito bom esse curso porque no primeiro dia nós fazemos um acordo entre todos os irmãos que o que for falado lá não pode sair de lá. Por quê? Porque ele vai dando várias lições. Então, por exemplo, se eu estou procedendo de uma determinada forma, uma determinada maneira na minha casa, e nós fizemos o estudo e fala como tem que ser, então eu posso pedir para os irmãos, olha, irmãos, eu estou em falta nessa parte, os irmãos orem por mim. E é interessante que aí nós vamos trocando mensagem no WhatsApp. Foi um curso assim que mudou totalmente a minha vida. E aí a gente vê que na palavra de Deus tem tudo. Então lá vai falar sobre finanças, vai falar sobre saúde, vida conjugal, tudo que os irmãos imaginarem na palavra de Deus. É porque um dos problemas que nós temos é às vezes pegar a Bíblia e chega aqui e abre, por exemplo, eu vou antes de dormir eu vou ler uma parte. Pega aqui, fica totalmente sem contexto, né? Então, para nós, eu sei que é básico, né? Nós vamos ler a Bíblia, pelo menos, então, que sigamos os capítulos. Então, por exemplo, eu vou ler
Evangelho de Marcos, leia o primeiro, o segundo, o terceiro, porque, principalmente as cartas, né? As cartas, as epístolas. Se eu vou ler, por exemplo, capítulo 3 aos Efésios, a carta, na verdade, ela foi uma só, ela foi dirigida uma carta. Aí você vai pegar lá, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas a leitura da palavra de Deus é muito difícil. Eu já ouvi milhares de vezes isso, é só quem Deus abre a mente. Claro, tem que ter tem a parte do Espírito Santo. Mas é algo assim, por exemplo, dando seguimento a cada livro, do começo ao fim, e se possível, né, irmão, ter uma Bíblia de estudo. Uma coisa simples. Uma Bíblia de estudo para quê? Vai seguindo os capítulos e também vai vivenciando. Quando nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos tendo aquela vida ativa. Ou seja, por que as Escrituras, a leitura ativa das Escrituras é muito importante? Porque nós vamos ter uma cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão normal do ser humano é em relação a todas as coisas dessa vida. Claro que nós também temos, nós não somos extraterrestres, não é isso? Mas uma cosmovisão cristã. Então, igual o apóstolo Pedro na epístola diz, né? Quem vos pedir a razão da vossa fé, saber explicar, saber o porquê das coisas. Porque nós somos bombardeados tanto do ponto de vista de pessoas, conversas, notícias, jornal, revista, TV, cinema, filmes, nós somos bombardeados com cosmovisões. Ou cosmovisão do quê? Da vida no material, mas não de uma vida cristã. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, temos aquela continuidade, sabe? Começamos, igual nós fizemos aqui, né, o estudo todo o ano inteiro, estudando a palavra de Deus, isso faz com que nós tenhamos essa visão, essa cosmovisão cristã. Isso daí é muito bom, por quê? Porque em vez de eu ouvir aquilo e falar assim, poxa, será que é aquilo do mundo, né? As pessoas falando normalmente, em vez de eu ficar com aquilo na cabeça, nossa, será que eu estou exagerando? Não, é justamente o contrário. Aquilo que nós ouvimos, nós vamos conferir se a palavra, se tem na palavra de Deus. Se não tem, nós descartamos. Né? Então, aí que está a eficácia, né, da palavra de Deus. Não apenas só na vida espiritual, como nós falamos, mas também em todas as áreas da nossa vida. Os irmãos estão acompanhando? Está tudo bem? Estão acompanhando bem? Bom, revestir-se de poder do Espírito Santo para a vida vitoriosa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, se nós formos ver aqui, revestirmos do Espírito Santo, revestirmos de poder, né? Como que nós vamos conseguir o poder do Espírito Santo? A nossa consagração. E como é a nossa consagração? No nosso viver, no nosso falar, né? No nosso agir. E principalmente quando nós orarmos, pedir, igual o salmista falava, ele pedia perdão pelos pecados que ele conhecia dele, mas ele falava assim, expurga-me daqueles que me são ocultos. Porque o ser humano está sempre errando, né? É que eu falo, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, nós errais, eles erram, todo mundo erra, todo mundo peca. Né? Então, às vezes, nós vamos confessar os nossos pecados, só que tem pecados que nós cometemos que nós nem percebemos. Então, o salmista falava, Senhor, expurga-me daqueles que são ocultos. Né? E isso na vida de oração. E é lógico que a vida de oração, ela não é só no meu aposento, lá fechado no meu quarto, ou de joelhos só. Eu posso orar a todo, por isso que falo, orar é sem cessar. Né? E como que eu
que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí nós podemos falar que tem que ver desculpa, o vinho com o encher do Espírito Santo. Quer dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Aquela pessoa que está embriagada com a bebida, ela é dominada pela bebida. E aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito Santo. Por isso que fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Porque a santidade, irmão, só vem por intermédio do Espírito Santo. Ninguém é tão bom para que tenha um revestimento se não vem do alto. Né? Nenhuma coisa pode vir do alto se de Deus não for dado. Aqui nós temos uma conclusão, diz assim: portanto, não basta ser mero ouvinte da palavra de Deus, mas praticante, pois só exercício da palavra de Deus é que gera mudança e transformação. Então tem uma passagem que diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nem sermos aquele crente teórico que sabe a Bíblia de capa a capa, aí sabe no hebraico, sabe no grego, mas as obras não condiz, né? E também não só aquele que fala, mas não cumpre aquilo que está na palavra de Deus. E tem um exercício aqui que os irmãos vão fazer em casa. Agora, dê a cada item abaixo uma nota em relação à sua atual situação espiritual. Depois, procure melhorar. Então, vejam bem. Esse C aqui é o C lá em cima, ó, cultivar uma vida de oração. Então, tudo que foi falado a respeito de oração, vamos dar uma nota, certo? Aí depois tem o R. Revigorar-se pela leitura diária da palavra. Aí tem o R lá embaixo. Aí vocês vão colocar a nota. Depois tem lá E. Estar sempre disposto a obedecer à vontade de Deus. Aí tem o E. Deu para entender como que é, irmão? Então nós vamos fazer assim, ó. Isso daí tem que ser pessoal e no momento nós, a sós com Deus, ninguém precisa saber do outro, né? Às vezes nós temos uma nota aqui do C 10, mas tem do R 4, 5. Então, existe uma ferramenta que nós falamos roda da vida, né? Então, tem todas as áreas da vida, nós vamos ver qual a condição que nós estamos e a partir dessa condição nós vamos trabalhar para poder promover aquilo que está precisando. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Chegando em casa, os irmãos vão dar uma olhadinha em cada parte aí, como eu também, né? Fazer uma análise, o que será que eu estou precisando? Isso aqui é uma sugestão. Aqui nós não estamos para ensinar ninguém. Tudo que foi falado está na palavra de Deus, né? Nós só estamos repassando aquilo que está na palavra de Deus. Quem sou eu para querer ensinar a igreja? Então, não estou ensinando, nós estamos simplesmente passando, tá, irmãos? E é uma maneira de nós nos aprimorarmos espiritualmente. Porque se nós pensarmos, né? Domingo tem culto, eu vou para a igreja. Mas tanto é que em um momento da história do povo de Israel, Deus falou que abomina as vossas festas. Apartai de mim o estrépito dos vossos cantos. Por quê? Existia formalidade, aquele culto maravilhoso, tudo muito bem formado, tudo bem ensaiado, mas com formalidade. Ou seja, eu vou fazer aquilo porque é domingo, eu tenho que ir para a igreja, tenho que cumprir o horário. Se eu não vou, também fica mal. Agora eu também sou crente, eu sou batizado, eu sou membro, eu tenho que ir. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Está nesse espírito, nesse sentimento. Eu sei que na rotina do dia a dia, nos problemas do dia a dia, as coisas não são tão fáceis assim.
Mas, se nós não procurarmos dar um passo à frente, é o que foi lido aqui, nós vamos continuar sendo inimigos. Então, essa proposta, e que Deus nos ajude e que o nome de Deus seja louvado.